então o nosso curso. Como eu havia dito na nossa última aula, tem um conteúdo aqui que ele foi adicionado como uma leitura, mas ele não faz parte da matéria em si. Então, aquilo que está na página 112, ou melhor, 113, que é Equipes Ministeriais de Alto Desempenho, uma relação entre os princípios de administração de empresas e a prática do ministério cristão, é um artigo que foi adicionado a essa apostila. Você pode ler, ele vai edificar você, mas ele não vai fazer parte do nosso currículo, não vai cair na prova. Essa é a expressão que vocês estavam esperando, né? Então, hoje nós vamos nos dedicar aqui ao sexto hábito, que é o mentoreamento, ao sétimo hábito, que é, onde está você? Aqui está, que é comunhão, na página 106, e o oitavo hábito, que é crescimento, na página 108. Então, tudo nos leva a crer que a nossa próxima aula, de fato, vai ser a prova. Aleluia. E nós finalizamos então o nosso curso 2 de supervisores de célula. Glória a Deus por isso. Muito bem, meus amados, então na nossa última aula da escola ministerial, nós falávamos a respeito do quinto hábito, que é a importância do preparo, certo? Sugiro que você leia atentamente isso. Na verdade, eu sugiro que você leia atentamente tudo que vai cair na prova, ok? Que é bastante coisa. Vai ser importante. 50 perguntas talvez, né, Anzinho? Né, Jô? Vamos ver o que Deus tem para nós aí. Não, mas vai ser benção, vai ser benção. Fique em paz. Nada grave não. Então eu sugiro que vocês leiam atentamente em relação a essa última aula, que nós ministramos a respeito da importância do preparo. Nós estamos falando a respeito dos hábitos de um líder de célula eficaz. Então, naturalmente, o preparo é fundamental. Agora vamos falar a respeito do sexto hábito, que é o mentoreamento. Ok? Mentoreamento. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Muito bem, tem um versículo da Bíblia que nos fala muito a respeito dessa capacidade que nós temos de treinar outras pessoas, de capacitar outras pessoas, de entregar para outra pessoa aquilo que nós recebemos. E nós podemos ir por esse caminho para entendermos a respeito do mentoreamento. Então, o mentoreamento, quando nós falamos de mentoreamento, basicamente, nós estamos falando de passar para outras pessoas, treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas, garantir com que aquilo que nós recebemos possa ser reproduzido por outras pessoas que vão aprender conosco. Então tem um versículo que é muito importante quando a gente fala de mentoreamento, quando a gente fala também de discipulado, obviamente, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, que diz assim, ó: e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros homens. Então aqui essa palavra é do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele está instruindo Timóteo a como que ele conseguiria garantir um ministério eficaz, como que ele conseguiria garantir êxito ministerial, êxito na obra do pastoreio, como que ele conseguiria garantir um crescimento, uma multiplicação na igreja da qual ele era pastor. E ele menciona aqui o seguinte: olha, o princípio está em você passar para frente, em você ensinar para outros, em você garantir que essas pessoas sejam capacitadas. E ele fala aqui, nós podemos perceber aqui, que ele está falando de várias gerações de líderes. Nesse mesmo versículo nós temos pelo menos 4 gerações de líderes. Nós temos a geração inicial, que ele está mencionando, aquilo que de mim recebeste, ou seja, ele está falando dele, ok? Então a primeira pessoa
A primeira geração no quesito liderança aqui é a própria pessoa do apóstolo Paulo. Depois ele fala ali, ó, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Então quem ouviu dizer? O Timóteo. O Timóteo aqui é a pessoa que foi alvo direto do seu mentoreamento. O apóstolo Paulo mentoreou a Timóteo. Ele fala o seguinte, olha, você deve identificar pessoas que sejam idôneas, homens que sejam fiéis. Eu vou ler na versão Almeida, que é a versão que nós estamos mais acostumados, né? Porque essa versão aqui, ela, NVI, não é a que nós costumamos ler. Então eu leio para você aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2, diz assim, ó: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então você percebe aqui 4 gerações de liderança: Paulo, Timóteo, homens idôneos que ele identificaria na realidade da igreja, e esses homens idôneos que receberiam de Timóteo esse mentoreamento, deveriam também perceber uma outra geração, uma nova geração, que é a 4ª geração, de homens fiéis e idôneos, que pudessem transmitir. Essa é a grande questão. Então é um versículo que está falando o seguinte, olha, o reino de Deus, ele é um reino eficaz, ele é um reino bem sucedido, porque ele passa de geração a geração, ele perpassa de pessoa para outra pessoa. Isso acontece por meio de mentoreamento, por meio de ensino, de capacitação, de treinamento. Então, Paulo, ele esmiuça isso para nós, ele deixa isso claro, de que o sucesso do cristianismo, o sucesso da igreja, está na capacidade que ela tem de garantir que outras pessoas possam ser tão capacitadas quanto a atual geração. E nós já sabemos disso, a gente já tem mencionado muitas vezes que nosso grande alvo não é apenas multiplicar células, mas sim multiplicar líderes. Na medida que nós multiplicamos líderes, naturalmente nós multiplicamos células. Se a gente só multiplica célula, nós teremos células e mais células, mas com líderes que não estão capacitados, essas células, por mais que cresçam, elas vão morrer, e essas pessoas vão precisar então voltar para a célula original, ou vão precisar se fundir com outra célula já existente. Isso é sempre uma situação delicada que nós não gostamos de vivenciar. Envolve dores nesse processo. Então, a garantia do Senhor é que nós foquemos em vidas, em pessoas, em capacitar gente, não necessariamente em se emocionar com números que crescem, mas garantir que nós sempre tenhamos líderes fiéis, idôneos, que são capacitados para poder executar a obra. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele nos dá uma chave de compreensão em relação a o que é sucesso na liderança, o que é sucesso na vida de um líder de célula. Bom, eu gosto de pensar assim, é apenas uma ideia, né? Existe uma palavra quando a gente fala nessa ideia de transmitir de uma geração para outra. E a palavra em português, quando você transmite de uma geração para outra, a gente chama isso de sucessão, certo? Então, na nova linguagem do pastor Wesley, sucessão é um sucesso grande, entendeu? Sucessão é um sucesso grande. Alguém tem sucesso, fala, nossa, que sucessão, hein? Baita sucesso, sucessão. Mas o que é um sucesso grande? A capacidade de fazer aquele que sucede ser tão bem sucedido quanto aquele que hoje está fazendo aquilo. Deu para entender? Então, vou traduzir melhor, né? Nós temos discípulos, você tem discípulo. Os nossos discípulos são o melhor termômetro do nosso sucesso. Os nossos discípulos são o melhor termômetro do nosso sucesso ministerial. Não estou falando de sucesso em outras áreas, mas quando a gente avalia o sucesso do ministério, ele está justamente na capacidade que nós temos de nos multiplicar através dos nossos discípulos.
E essa capacidade que nós temos de nos multiplicar através dos nossos discípulos está no sucesso deles. E quando eu vejo o sucesso daqueles que me sucedem, nós temos uma sucessão, nos dois sentidos da palavra. Uma no sentido que o Aurélio Michaelis fala, e outro que só o Wesley fala, que é sucesso grande, sucessão. Entendeu? Então nós temos sucessão no sentido de que sucedeu, e nós temos sucessão no sentido de que sucedeu. Amém? Ficou muito claro agora, né? Aleluia. Que bom. Então tá batendo na cabeça para ver se entra, né? É isso aí. Será que vai cair na prova isso? Não sei. Fica a dúvida. Sucessão é isso. É um sucesso grande, caracterizado pela capacidade do sucessor ser tão bem sucedido do que aquele que o sucedeu. Frase de prova essa aí, hein? Frase de prova. Eu, se fosse você, falava assim: você pode repetir, querido professor? E minha resposta é: não, porque eu não consigo mais. Acabei de falar, nem eu lembro mais. Nem eu lembro mais. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano? Então, aí, ó. Agora ficou mais fácil, né? Não existe um sucesso duradouro sem um sucessor. Essa é uma frase de livro. Não é a frase do pastor Wesley, mas é uma frase de livro. Então não existe sucesso bem sucedido sem sucessão. Não existe sucesso duradouro sem um sucessor. A garantia de sucesso de algo não está em uma geração conseguir, mas está em as futuras gerações conseguirem também. Ok? Quer entender de modo espiritual isso? Sempre que uma geração foi mal sucedida, Deus aniquilou essa geração e levantou uma new generation, uma nova geração. Por que Deus levanta uma nova geração? Porque o interesse dele é que a próxima seja tão bem sucedida que essa. E por que ele levantou uma nova? Porque a velha não deu conta. Se você vê realidades bem sucedidas na Bíblia, você vai ver a Bíblia narrar uma sequência de passando de vô para filho, de filho para de vô para pai, de pai para filho e assim por diante. Mas você percebe que às vezes a Bíblia fala assim: mas nessa geração tal pessoa não foi obediente a Deus, fez o que era desagradável a Deus, foi mal perante o Senhor, se prostituiu espiritualmente, serviu a falsos deuses, caiu na idolatria. O que Deus faz? Deus então passa a régua nessa geração, e Deus levanta uma nova geração do nada. Aí não conta, e era filho de, pouco importa de quem era filho. A gente só tem o registro de quem era filho, quem era o pai, melhor dizendo, por uma questão histórica, mas não tem relevância espiritual. Deu para entender? Isso é importante você entender, espiritualmente falando. Isso é uma demonstração de que Deus é um Deus de sucessão. Deus é um Deus de grande sucesso, e a sucessão para Ele é algo muito importante. Ele quer sempre que os pais passem para os filhos. Ele quer sempre que as gerações futuras possam receber daquela geração que está recebendo dele. Quem falha é retirado. Deus retira. Ele começa algo novo. Novo. Muito bem, pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Uau, também é abarrotado de informação aí, perdão, mas acredito que dá para entender. Vamos falar um pouquinho a respeito do que é mentoreamento. O que é mentorear? Então, mentorear é cooperar com Deus para levantar um novo líder. Mentoreamento é você se colocar à disposição do Senhor e cooperar com a ação do Espírito Santo para levantar um sucessor. Isso é mentoreamento, essa ideia de passar para frente, para a nova geração, garantir que essa nova geração faça o que você faz, pense como você pensa, que possa se mover em Deus como você se move, ok? O que é mentoreamento? É seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. Ou seja, você percebe que a realidade do Novo Testamento, ela está muito firmada nessa realidade de mentoreamento.
No Antigo Testamento você percebe isso, mas a percepção ela é mais restrita da figura de um homem para um outro homem. Mas no Novo Testamento você percebe não uma adição, você percebe um poder de multiplicação. Vou dar um exemplo para você entender. Você tem Elias que transmite para Eliseu. Mas no Novo Testamento você tem Jesus que transmite para 12. Dá para entender, né? Você tem Paulo que levanta vários homens, dentre alguns deles até livros estão registrados com o nome deles. Paulo a Timóteo, Paulo a Tito, fora tantos outros homens que são citados, que foram fruto do investimento do apóstolo Paulo. Ou seja, a realidade do sucesso neotestamentário, do Novo Testamento, está justamente no poder de se multiplicar, e isso é garantido por meio do mentoreamento. O que é mentoreamento? É uma excelente maneira de amar os outros. Por que é uma excelente maneira de amar os outros? Porque quem ama, dá. Quem ama, doa. Quem ama, entrega. Quem não ama, retém. Quem não ama, encolhe a mão. Não coloca a mão para frente. Não dá. Você conseguiu entender? Então, essa é uma demonstração de amor. Me fugiu a palavra poder. Encolhe, retém, cede, estica a mão. Aleluia, estica. Muito obrigado, Espírito Santo. Estica a mão, estende a mão. Me fugiu a palavra. Então, quando a gente ama, a gente está disposto a entregar. Isso também passa muito pelo ministério. Na verdade, nós temos assim percebido que o ministério expressa muito dessa realidade de amar ou não amar. E infelizmente tem pessoas que precisam ser tratadas em relação a isso, porque elas visualizam o ministério na perspectiva da dependência delas. O ministério fica dependente delas, e isso é mal, isso é ruim, isso não é bom. O ministério, na verdade, ele precisa também passar por essa realidade do amor. E eu preciso fazer com que o ministério opere e rode, se necessário for, até mesmo sem a minha presença, ele rode tão bem quanto quando eu estou. Essa é um bom termômetro de quantas coisas de fato dão certo. Porque se as coisas dão certo só porque eu estou presente, eu ainda sou completamente necessário para isso tudo. E pode ser que na minha ausência, por doença ou por morte, a obra de Deus pare naquele lugar e naquele ministério específico. E eu não posso fazer isso. Imagina se o cristianismo parasse na primeira geração de cristãos, porque eles não amaram o suficiente a próxima geração, ao ponto de entregarem para eles tudo que precisava ser entregue e ensinado. O cristianismo chegaria até a nossa geração? Com certeza não. Então, mentoreamento é também uma obra de amor. É garantir a boa sucessão de tudo, absolutamente tudo. No reino de Deus, nada se retém, tudo se dá, tudo se entrega. Lá fora fala que nada se cria, tudo se copia, né? Aqui não é bem essa lógica, porque a gente não quer pecar, mas aqui nada a gente retém, tudo a gente entrega. Então a gente entrega os caminhos do sucesso, entrega mesmo. Entrega para quem? Entrega para quem é idôneo, para quem é fiel, entrega para quem está disposto a levar o bastão para frente, para quem está disposto a correr essa corrida com o Senhor. A gente está disposto a fazer isso. Não há por que reter informação, não há por que deixar de ensinar. Eu falo isso porque é uma completa diferença em relação ao ambiente externo. Lá no mundo, quando você sabe alguma coisa, você protege e entrega somente na medida que vai haver uma completa valorização daquilo que você sabe, para que você tenha o benefício máximo daquilo que você descobriu ou daquilo que você recebeu. Então, você mantém com você. É assim que funciona. É por isso que existe patentes lá no mundo, não patente privada, né? Mas patentes de patentear, patentes de garantir o selo de que é seu. Por quê? Porque você não quer perder de ganhar muito. Se você descobriu alguma coisa boa, você retém para você. E no ministério como é que funciona?
Exatamente o contrário. Por quê? Porque você entende que o seu crescimento está determinado na capacidade que você tem de dar e não de reter. Se você é muito bom, isso vai se provar na capacidade que você tem de fazer com que pessoas imitem você com tanta intensidade que sejam tão bom quanto você naquilo que você faz hoje. Lá fora no mundo, não necessariamente. Eu falo não necessariamente porque o mundo corporativo está se rendendo dia após dia aos princípios do reino de Deus. E hoje, pasmem, às vezes se fala mais de Bíblia lá fora do que em algumas igrejas. As pessoas, às vezes você participa de palestras motivacionais, de um mentor empresarial, um mentor corporativo. Às vezes, aqui no CIA, por exemplo, pode vir alguém cobrando R$300 o ingresso, R$400 o ingresso, como é o caso de algumas situações, para você ouvir o que lá dele? Bíblia retraduzida, repaginada, falando de princípios que a Bíblia já fala há mais de 2, 3 mil, 4 mil ou 5 mil anos atrás, que são repaginados para poder fazer o mercado ter mais rendimento, porque eles aprenderam que a grande questão que eles querem é fazer o rendimento acontecer, eles querem mais e mais e mais. E esse princípio é: não retenha, dê, não retenha, entregue. O que significa isso que eu estou acabando de dizer? É importante que nós tenhamos essa marca. Nós precisamos ter essa marca, porque às vezes a gente fica muito na expectativa de que alguém queira saber. Mas como que as pessoas vão querer algo se elas não sabem que existe? Então eu preciso dizer o caminho, e obviamente vai se mostrar as pessoas que querem aprender aquilo que eu já tenho executado tão bem. Deu para entender o que eu acabei de falar? Porque vamos dar um exemplo assim, vou dar um exemplo para ficar mais claro o meu argumento, né? O Rafael tem algo que é maravilhoso, que ele está vivendo. Obviamente o Rafael não é assim, é apenas um exemplo fictício. Vamos imaginar que a lógica do Rafael não seja uma lógica cristã, amorosa, mas seja uma lógica semelhante a essa ideia retrógrada que o mundo tem de poupar informação e não dar a informação. Então, ao invés de dar, ele fica talvez até se alguém me perguntar, eu dou. Se alguém um dia quiser saber, eu falo. Se alguém um dia me promover a um momento que eu vou pegar o microfone e ensinar a todos, aí eu faço. Mas enquanto isso, na sala de justiça, eu fico aqui na minha, crescendo. E se necessário for, eu falo para alguém. Não, nós não temos por que fazer isso. Eu acredito que nós podemos deixar bem evidenciado para todos aqueles que têm fome e desejo de crescimento, saber aquilo que dá certo na nossa maneira de fazer cada coisa. Imagina, queridos, como seria a igreja se todos encolhessem a mão na sua criatividade, no seu potencial, no seu desempenho. Nós não avançaríamos em nada. Absolutamente nada. Então nós precisamos trabalhar cada vez mais essa capacidade de dar. E mentoreamento é uma maravilhosa maneira de vivenciar esse amor. O que é mentorear é multiplicar-se a si mesmo. É a garantia de que você de fato vai se multiplicar. É a garantia. Qual que seria um outro processo ao invés de multiplicar? Talvez adicionar, que nem eu falei. Como que você adiciona? É simples. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. 4 mais 4 igual a 8. 8 mais 8 igual a 16. Isso é adição. Agora a gente pode fazer um processo diferente. Vamos imaginar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, boa pergunta. Aleluia. Glória a Deus. Estamos falando de Bíblia. Para que falar de matemática? Que bobagem é essa? Ok? Para isso a gente consulta uma calculadora. E aí a gente vai descobrir quanto que é 16 vezes 16. E no caso é 256, aleluia. Glória a Deus. E 256 vezes 256, para por aí, que tá bom assim, né? Tá bom assim. Mas o que a gente consegue perceber? No começo parece que é a mesma coisa.
Mas a mentalidade da operação determina o resultado final. Eu preciso ter a mentalidade, se eu adiciono só ou se eu multiplico, certo? E para me multiplicar eu tenho que me colocar nesse processo. O Marcelo está fazendo o cálculo, daqui a pouco ele fala porque ele é bom nesse negócio. Marcelo é bom de matemática também, ele é bom de exatas aí. Depois você fala para nós, de cabeça, hein? De cabeça. Calculadora eu tenho aqui também, é fácil. De cabeça que é legal. Mas não precisa ficar não pensando nisso, não, senão vai atrapalhar a ideia. O que nós precisamos é entender o que nós fazemos no dia a dia. Se eu entendo que eu preciso adicionar pessoas à minha volta, eu vou ficar contabilizando, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Mas se eu visualizo as pessoas, para que elas entrem nesse cálculo de multiplicação, a coisa fica muito poderosa. Elas se tornam parte de uma obra que vai ter um resultado muito grande, muito grande, muito grande. Eu acho interessante quando as pessoas fazem esses cálculos, né? Eu já fui a pelo menos uns 3 eventos que eu participei. Eu já vi pastores falam de maneira muito convicta isso, e eu acho muito legal, porque é verdade. Eles mostram assim, olha, nós temos tantas pessoas na igreja, se cada pessoa ganhar tantas pessoas, em 1 ano nós teremos esse tanto de pessoa. Aí depois volta, em 2 anos nós teremos tanto, em 3 anos, aí todos chegam a uma máxima muito, muito interessante, que é possível ganhar uma cidade inteira entre 10, 11, 12 ou 13 anos, uma cidade inteira. Por quê? Diante de um cálculo de multiplicação. É viável fazer isso? Claro que é viável. O que impede de fazer isso? A mentalidade de adicionar apenas, e não de multiplicar. Por quê? Porque a gente, às vezes, simplesmente se contenta com gente que é adicionada. Pastor, me explica essa ideia de gente adicionada. É assim, ó. Você se contenta em pessoas que estão indo na célula, mas você nunca consegue torná-las líderes de célula. Então, elas serão simplesmente uma adição num cálculo. Se elas se tornam líderes de célula, você está se multiplicando através delas. E aí sim, nós conseguiremos falar daquela realidade fictícia que eu acabei de dizer, que 3 ou 4 pastores, eu já ouvi falar a respeito de como ganhar uma cidade em 10 anos ou 12 anos por meio de uma igreja local. Uau! Mas por que isso não acontece? Porque nosso grande calcanhar de Aquiles nessa história acaba sendo essa capacidade de levantar novos líderes. E a nossa falha passa também por esse tema aí chamado mentoreamento. Muito bem, onde que eu estava? Eu terminei o anterior? Não. Volta um pouquinho, Adriano. Sim. O que é mentorear? É uma forma de alcançar milhares, como eu acabei de mencionar em relação ao cálculo. Se nós vamos ficar, a gente poderia fazer isso, né? Eu não vou fazer porque você já sabe qual é o resultado final. A gente poderia fazer essa máxima aqui. Vamos pegar 300 pessoas. 300 pessoas, vai. Se 300 pessoas em 1 ano, se cada cristão da Fonte de Vida em Indaiatuba ganhar em 1 ano uma pessoa só e cuidar bem dessa pessoa, e essa pessoa se transformar num ganhador de vidas, cuidando bem de uma pessoa, em 2018, esse ano, nós teremos ao final 600 pessoas, certo? Então nós começamos com 300 pessoas em 2018. 2019 nós começamos com 600 pessoas. Em 2020 nós teremos 1.200 pessoas, certo? Em 2020, né? Em 2021 nós teremos 2.400 pessoas. Em 2000 quanto que eu falei? Em 2021 essa igreja ela será composta por 2.400 pessoas. Qual cálculo passou que você está fazendo? Se cada cristão ganhar apenas uma pessoa para Jesus e cuidar bem dela, de modo que essa pessoa ganhe uma outra, só.
Simples assim. Em 2021, nós teremos 2.400 pessoas. Em 2022, nós seremos uma igreja de 4.800 pessoas. Em 2023, nós seremos uma igreja de 9.600 pessoas. Em 2023. Está entendendo? Em 2024, nós seremos uma igreja de 19.200 pessoas. Em 2024. Em 2025, nós seremos uma igreja de 38.400 pessoas. Em 2025. Já em 2026, nós seremos uma igreja de 76.800 pessoas. Santarém já ficou no chinelo para nós. Em 2026, seremos maior que a Igreja da Paz de Santarém. Em 2026. Em 2027, nós seremos 153.600 pessoas. Em 2027, nós estamos em 2000 e agora em 2028, nós conseguiremos 307.200 pessoas. Está provado que se tivermos um crente comprometido em ganhar uma só, mas ganhar mesmo, ganhar e cuidar, ganhar e ser discipulador, ganhar e tratar essa pessoa, para que no próximo ano ela possa ser o gerador de uma vida, porque ela foi ganha nesse, ok, aí ela agora vai ganhar uma outra no próximo ano. Está entendendo? Possível, né? Pela lógica, sim. Pela lógica, sim. Então é possível uma igreja local de 300 pessoas, aproximadamente, ganhar em exatos 10 anos uma cidade de 310 mil pessoas. É possível. O que essa igreja precisa fazer? Ela precisa vivenciar o desafio de passar apenas para uma pessoa tudo aquilo que ela vivencia, tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela faz. É a transmissão para uma geração só. É algo poderoso. Pastor, mas quem já está em 2018, qual que é a meta para ser vivido até 2028? Ganhar uma pessoa por ano. É isso. E cada pessoa que eu ganho, fazer com que essa pessoa, eu vou falar fazer dela aquilo que eu sou, na perspectiva que Jesus falou que nós devemos fazer discípulos. Então a expressão fazer não é tão forte assim não, tá? É bíblica e é de Jesus. Nós temos que fazer um discípulo. Então se a gente faz um discípulo para Deus, significa que é uma obra que eu me empenho junto com o Senhor, coopero com Ele na elaboração dela. Isso é tremendo. Isso é tremendo. É um sonho, não é um sonho? Jesus, 310 mil membros. Aleluia. Não é a maior igreja do mundo, obviamente. Tem uma igreja na Nigéria que ela comporta em pavilhões e mais pavilhões e mais pavilhões e mais pavilhões. Ela comporta um público de 1 milhão de pessoas. Uma igreja em Lagos, Nigéria. Uma igreja local, ela comporta. Quando a pessoa aceita Jesus, passam carrinhos de tênis, sabe, de golfe, melhor dizendo, passam assim, ó. E a pessoa que quer aceitar Jesus, ela entra, ela vai até lá à frente, assim, só pra você ter uma noção. É fora de série, né? Fora de série. É algo alucinante. Tem alguns pastores brasileiros que já ministraram em igreja assim. Pastor Abe, pastor Odilon já foi nessa igreja desse nigeriano. Oi? Não entendi. Eles costumam ir lá, né? E tem uma vigília que reúne essa galera toda. É uma coisa maravilhosa. É possível o que crê. O que é mentorear? É a essência de fazer discípulos. Mentorear
é a essência do discipulado. Porque o discipulado, ele é um instrumento de cura, de proteção, ele é um instrumento de provisão, mas ele é um instrumento de mentoreamento, ele é um instrumento de capacitação, ele é um instrumento de multiplicação. O bom discipulador, em relação ao seu bom discípulo, na constituição de um bom discipulado, não está no fato de eles conseguirem fazer uma vez por semana, se reunirem em torno de 1 hora apenas, mas está na capacidade de se reproduzir, na capacidade de se multiplicar de fato. Isso é o que de fato vale, é o alvo do discipulado. O que é mentoreamento? É a maneira mais eficaz de prestar contas, porque através do mentoreamento você consegue identificar a fase que a pessoa está, dentro dos processos que ela tem que viver para poder alcançar aquilo que o seu discipulador, aquilo que o seu líder, aquilo que o seu mentor está ensinando. Então é uma maneira de garantir isso acontecer. O que é mentoreamento? É entregar o ministério para os outros, é a garantia de que o ministério fica na mão das pessoas, que há a sucessão, que entrega para as outras pessoas. O que é mentoreamento? É dizer não para o urgente e sim para o potencial do importante. Essa lógica aqui é de que está provado que se a gente não tem muita clareza daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer viver em Deus, facilmente situações vão surgir, pipocar à nossa volta, que vão tirar e vão drenar o nosso potencial, a nossa força, o nosso ânimo. E se a gente não tiver muita clareza do que nós precisamos ministrar, do que nós precisamos viver, a gente vai se perder com coisa, mas é urgente, você tem que atender, mas é urgente, você tem que fazer, mas é urgente, e em nome do urgente, você deixa de viver o que de fato Deus chamou você a viver. Então o mentoreamento é a garantia de identificar, distinguir e dizer não para aquilo que não vai garantir sucesso. O que é mentoreamento? É a garantia de liderança duradoura, é a garantia de que de fato a liderança ela vai permanecer tão forte quanto uma geração em relação às outras. Pode passar o próximo, por favor. 7 passos para formar líderes multiplicadores. Então, está na página 105 do seu livro. 7 passos para poder você levantar líderes multiplicadores, para você formar pessoas que vão se multiplicar, que vão ser líderes sobre outros. Então, primeiro passo: demonstre o que você espera reproduzir. Não só fale o que você espera que se reproduza, mas demonstre o que você espera que seja reproduzido. A melhor maneira de ensinar não é falando. A melhor maneira de ensinar, comprovadamente, é através do exemplo. É bem provável que muitas coisas que ficam vagas, estranhas, na teoria, elas vão ser respondidas numa tacada só na hora da prática. É muito provável. Quem aprendeu a dirigir numa autoescola sabe disso. Você tem lá toda a teoria de como que faz uma conversão para a esquerda. Toda a teoria de como que você deve usar da melhor maneira a embreagem. Tem toda a teoria de qual basicamente é a intensidade do pé sobre a embreagem para que você possa ficar sem ir para trás e sem necessariamente ir para frente numa inclinação, numa rampa. Na teoria é interessante, mas não garante que uma pessoa dirija bem. Aí a prática vai ser determinante nesse processo. Determinante. E obviamente, por isso tem um instrutor, um mentor do lado ali, que ele tem ali pedais que podem garantir com que você não faça besteiras grandes, né? E esses pedais ali, ele vai acionar na medida que perceber que você deu uma bola muito fora. Mas em alguns momentos essas bolas fora vão ser importantes para que ele possa posicionar. Ó, isso aqui é meia embreagem, ó. Sente o ronco do motor. Sente como é que o carro reage a essa meia embreagem. Tá vendo, ó? Eu não tiro todo o pé e nem boto todo o pé. Se eu botar todo o pé, eu estou sinalizando para o carro que eu vou ter que trocar a marcha. E o carro vai para trás, ele não vai segurar se não botar o pé no freio. E aí vai, toda aquela explicação vai fazer muito mais sentido do que somente na teoria.
Então, eu estou dando esse exemplo porque a demonstração do que se espera ser reproduzido é a garantia de sucesso. Existe muita frustração na sucessão, ou na expectativa que se tem sucessão, porque às vezes nós temos líderes que não se permitem serem vistos reproduzindo. Então fica uma coisa vaga, como a teoria de dirigir no trânsito de Indaiatuba. Então, se a gente fala, mas não demonstra, as pessoas bem intencionadas vão tentar ao máximo entender, mas ainda assim fica muito vago. Eu falo isso porque vamos traduzir essa explicação da seguinte maneira: tudo que você quer que os outros à sua volta viva você primeiro. Esse é o princípio. É simples assim. Para facilitar o entendimento. Segundo ponto, segundo passo para formar líderes multiplicadores: descubra líderes em potencial. Como que eu descubro isso? Bom, você descobre pela reação das pessoas, pela maneira como elas lidam com aquilo que você dá. Simples assim. Vou dar um exemplo. Você pode se programar, se preparar, você pode orar, jejuar, você pode ler, reler, tudo que envolve a respeito de um assunto e trazer para as pessoas numa terça-feira à noite, como essa. É um exemplo, ok? Enquanto você fala, as reações das pessoas vai determinar o feeling, a sensação que você vai ter de quem está mais querendo isso que você está dando. Então, vamos imaginar, se eu tivesse que apostar em líderes em potencial nessa noite, qual é o termômetro que eu tenho? O termômetro que eu tenho não vai ser outra coisa senão a reação que as pessoas estão me dando diante daquilo que eu estou entregando para elas hoje. Simples assim. E isso pode facilmente ser identificado. As nossas reações determinam o nosso interesse, nosso ânimo, está tudo envolvido. Claro, tem muitas variantes que explicam muitas coisas da nossa reação. Eu sei disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a reação que as pessoas dão para você diante daquilo que você entrega é a melhor maneira que você tem de saber quem está com você, quem não está, o quanto está e o quanto está disposto a crescer, o quanto está disposto a aprender. Funciona assim. Pastor, o exemplo não foi bom, quero um outro. Mesma coisa no discipulado. Tem discípulo que procura você como discipulador. Tem discípulo que se esconde de você como discipulador. Tem discípulo que ele te encontra durante o dia, diante das suas necessidades. E tem discípulo que para você de fato conversar com ele, tem que fazer um processo assim mais delicado. O que isso está mostrando? Resposta. Essa resposta está dizendo o que para você? Olha, se você espera que num curto intervalo de tempo alguém esteja fazendo aquilo que você faz, pensando como você pensa, sendo aquilo que você é, entre esses discípulos, no qual que você vai apostar? No que te procura, no que te busca, ou naquele que foge de você? Obviamente, no que te busca, no que está junto a você, obviamente, certo? Obviamente tem muitas variantes desse processo, tem coisas que precisam ser tratadas, barreiras precisam ser rompidas, às vezes tem situações delicadas que fazem com que o discípulo se esfrie e fuja, a gente sabe tudo isso, mas eu estou falando numa perspectiva de mentoreamento, numa perspectiva de entrega, resposta, recepção e transmissão para frente. Outro passo importante aqui, o terceiro: aprofunde o seu relacionamento com os líderes de potencial. O que às vezes é feito quando a gente não tem um coração multiplicador? Quando a gente não entendeu, a gente só está na versão adição e não na versão multiplicação. Quando a gente entende errado a obra de Deus e se contenta com adicionar e não com multiplicar. Vamos dar um exemplo aqui. O cara que procura, às vezes na mentalidade do adicionador, o adicionador, dependendo como está, ele pode pensar assim: cara, esse cara procura demais, suga demais, quer demais, menos, para com isso.
Relaxa, calma. Para que isso tudo? Não tem por que isso. A gente vamos fazer desse jeito aqui, ó, que fique bom para mim, para você. Então, por quê? Porque é uma mentalidade apenas de adição. A mentalidade de multiplicação, ele está olhando justamente o quê? Em quem que eu vou me multiplicar? Qual que vai ser a linha de multiplicação que vai acontecer? Então ele olha o que procura, não na perspectiva do tipo, ai, está buscando muito, mas na perspectiva de, uau, está buscando muito. Completamente diferente. Deu para entender, né? Agora, obviamente, talvez você pense assim, mas busca muito, pastor, mas busca por coisas banais, busca por bobagens, busca porque é carente. Eu sei, tem muitas possibilidades nesse processo, mas pode ser que está sendo sinalizado que ele busca, ele quer. É alguém que aquilo que você fala tem relevância, é alguém que aquilo que você transmite é recebido, é alguém que te valoriza, é alguém que te honra, é alguém que te respeita. Em contrapartida, você tem pessoas que dizem ser discípulos e aquilo que você fala é a mesma coisa que, sei lá, que qualquer um da televisão pode falar, que ele leu na internet é igual, ou às vezes o que leu na internet vale mais do que você fala. Você fala assim, ó, dízimo é bíblico. Ele fala, não, eu li na internet que não é. Tá, entendi. Vamos explicar sobre dízimo. O que você leu? É do Velho Testamento, não tem mais do Novo Testamento. Aí fica nessa, entendeu? Aí até você conseguir provar que dízimo é bíblico, que Jesus não aboliu o dízimo, que Jesus fala sobre dízimo, e ele não tirou o dízimo fora, mas ele aperfeiçoou a ideia do dízimo, isso vai 1 ano ou 2. Por quê? Porque ele leva em consideração, mais importante, a leitura que é favorável a ele na internet do que aquilo que o seu discipulador está falando. Então aí você já tem uma análise de como que é a sua sucessão. Em contrapartida, tem pessoas que elas podem, claro que podem questionar, querem saber, querem ter base bíblica, querem argumentos, óbvio, mas eles têm muita relevância por aquilo que você fala. Eles têm em alto preço aquilo que sai da sua boca, porque entende a autoridade que há sobre você. E detalhe, aquilo que eu não honro, eu não recebo. Eu não recebo de quem eu não honro. Eu não recebo de quem não honro. É simples assim. Eu posso estar com gastrite, certo? Aí lá em casa passa uma pessoa e ela é gastro que trata de gastrite. Deve ser, né? Pela lógica, sim, né? Aí tem uma pessoa amiga da Dai. Vamos pensar o seguinte: ela vai lá em casa, ela está na minha casa, entra lá, ela é gastro, ok? Aí, oi, tudo bem? É da minha presença. Ela é gastro, Wesley. Legal. Fica aí com ela na sala que eu vou lá fazer qualquer coisa. Estou com gastrite. Quem poderia ajudar? Ela. Ela poderia, naquele momento, poderia ser. Mas por que ela não vai dar? Porque ela não vai dar para quem não honrar. Para que ela vai dar aos porcos o negócio que custou a vida dela para poder aprender? Entende o que eu quero dizer? Então, essa lógica, se eu não honro, eu não recebo. Se eu não honro, eu não recebo. Essa perspectiva em relação a mentoreamento é fundamental. Eu posso, sei lá, os grandes gurus a respeito de qualquer coisa podem passar na minha frente e falar as coisas mais maravilhosas de todos os tempos. Eu posso olhar e falar, legal, vamos voltar a ver o que eu estava vendo antes. Em contrapartida, você tem pessoas que falam, uau, que revelação, meu Deus, isso é tudo, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso aí mudou a minha vida, isso aí. Aí você vê que é uma questão de honra. Simples assim. Simples assim. Pastor, mas isso vale em relação a coisas espirituais? Total. Jesus, ele chega num lugar, em Nazaré, ele está ali para poder curar, está ali para poder libertar. E a Bíblia fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Jesus não pôde? Como assim Jesus não pode? Jesus tem alguma impossibilidade? Tem uma só. Ele é todo poderoso, mas ele tem uma só. E a impossibilidade dele é que ele se sujeitou a operar por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Então o próprio Jesus não pôde, não porque Ele não podia, mas porque não havia fé.
Traduz a fé como honra. Por quê? Porque eles fizeram desonra com Jesus. Eles olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, e aquele lá é irmão de Jesus, aquela lá é irmã de Jesus, Maria, que a mãe dele já teve um monte de filho aí, esse menino aí a gente viu crescer aqui, ó, é o Jesusinho ali, ó. Não é o Cristo, Messias, o prometido, desejado das nações, o Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não, é o Jesus, o Jesusinho ali. Então essa lógica, ela impede a gente de receber, simples assim. Então no mentoreamento isso é fundamental. Muito bem. Eu estou na descreva a visão, né? Eu falei do 3, eu não falei muito não, né? Aprofunde seu relacionamento com os líderes em potencial. Pois bem, eu acertei, mas não falei muito a respeito disso. Na medida que eu identifico, primeira coisa é identificar. A segunda coisa é me dar, me entregar. E para me dar e me entregar, eu preciso trazer para perto, eu preciso formar situações que favoreçam essa transmissão. Porque essa transmissão ela não acontece simplesmente assim, de longe. Ela precisa de exemplos demonstráveis de perto. Então eu vou precisar estreitar esse relacionamento. Quarto passo para formar líderes multiplicadores: descreva a visão. Descreva com exatidão a visão. Aqui claro que a gente está falando da visão do MDA. Aqui claro que a gente está falando a respeito daquilo que a gente quer da vida deles. Então explique detalhadamente, de modo que fique assim, saturado de tanto entendimento. Um dos grandes problemas que nós temos é justamente a lógica de eu já sei. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo TLC no Tadel, certo? Uma parte da igreja fala: eu já sei. O Flávio já tinha passado, o Elvis já tinha passado, o não sei quem já tinha passado. Aí eu já vi na internet. Foi feito em 7 aulas. No outro tempo foi feito em 4. A questão não é fazer. A questão é saber praticar. Porque se está tão maravilhosamente saturado a ponto que a gente sabe tudo, nós já estaríamos aí com 150 células na cidade, 298 células na cidade, e nós estamos aí com 20 e poucas células na cidade. Então não é a forma, quanto foi feito. Eu preciso chegar a um nível de saturação, de compreensão tamanha que eu possa reproduzir com facilidade. E que não é o caso. A gente sabe disso. Que não é o caso. Existe sempre a necessidade de alinhamento para todos aqueles que estão em nosso meio. E pasmem, tem pessoas que estão há mais tempo aí. E ainda assim, quando você vai ver a realidade de célula, são pessoas que elas julgam que não é importante estar aqui, seja na escola ministerial ou no Tadel, porque elas já sabem. Mas quando você vai ver as obras, na comparação com aquilo que nós estamos ensinando, não tem base nenhuma com aquilo que a gente está ensinando, mas elas julgam saber. Então se prova mais uma vez de que não basta simplesmente ter a menção de eu já fiz. No mundo lá fora funciona assim, ó. Você vai ser contratado, Rafael, o cargo é tal, para isso nós precisamos de tal e tal e tal e tal treinamento. Aí o Rafael falou assim: eu já fiz. O que eles fazem? Não, pode entrar, senta aqui, tranquilo, olha, você vai receber R$3.500 porque você já fez. Então tá tranquilo, de boa. Estamos tranquilos, vamos pagar todo mês R$3.500 para você, porque a gente está seguro de que você já fez esse treinamento. Aleluia, nossa, você é o profissional que a gente estava buscando. A gente só precisava de uma pessoa que tivesse a coragem de dizer: eu já fiz. Você falou: eu já fiz? Amém. É assim que funciona? O que ele vai precisar fazer, o Rafael? Provar. Vai ter que provar na prática. Sei lá. Eu sou torneiro em CNC. Nem sei se fala assim, é assim que fala? Beleza. Então bota lá ele na CNC e vai tornear. Vai trabalhar. Mas eu fiz o SESI, Senai, Sebrac, Setroc, Seprac. Eu fiz para corresponder. Funciona. Quer ver um trem que pega? É o tal de currículo com inglês fluente. Oh my God! Isso é uma bênção. Ou espanhol intermediário.
e inglês avançado. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você sabe falar espanhol? Ah, sim, pero no mucho. Sim, pero no mucho. Você sabe falar inglês? Sou. E pronto. Se desenrolar o manto, acaba o mistério ali, tudo fica revelado e compromete. Por quê? Porque não basta falar que sabe, é a prática que vai determinar se de fato sabe. Então, eu posso fazer 1000 cursos de célula, discipulado, visão do MDA, eu posso dar aula de fator Barnabé, posso dar aula de purê de batatas, posso fazer tudo isso. A minha vida ministerial vai mostrar o quanto de fato isso é ou não é. Similar a uma pessoa que coloca no currículo inglês avançado e espanhol intermediário por causa da facilidade da língua portuguesa na comparação com a língua espanhola. Muito bem, então esses pontos que eu acabei de falar, todos vão cair na prova, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos seguir então nossa aula aqui. Obrigado, Denis, por ter trazido o microfone. Nós estamos então agora, pulamos agora para o ponto 8, oitavo hábito. O desespero de quem está vendo do outro lado é grande, né, Salve? Meu Deus, o que aconteceu? Eu vou matar o Denis. Essa pilha. Brincadeira, irmãos. Então vamos lá. Descreve a visão. Estamos agora no 5. É o quinto dos 7 passos para a formação de líder multiplicador. Determine o compromisso a ser assumido. O que envolve isso? Entenda o seguinte: o preço a ser pago. Isso é fundamental. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes no treinamento, no mentoreamento, pode acontecer de a gente dar uma sobrecarga nos benefícios daquilo que a gente faz, no sucesso daquilo que a gente pratica, e não somos muito claros no preço que a gente deve pagar para poder alcançar esse sucesso. Entende? É como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém vem num culto poderoso em nosso meio. Temos tido alguns cultos poderosos, graças a Deus. Vamos imaginar que um jovem vem e ele fica atento na ministração, e Deus fala poderosamente com ele, poderosamente, glória a Deus. Ele decide, vai para casa com o seguinte pensamento: eu vou ser, como o pastor Wesley, eu vou ser um pregador do evangelho. Eu vou ser um pregador do evangelho. Eu vou ser um pastor. Será que uma pregação do pastor Wesley pode garantir, na prática, que esse sonho vai se transformar em realidade assim facilmente? Não. Tem todo um preço a ser pago para que aconteça algo como acontece. Você entende isso, né? Isso vale para tudo, querido. Sempre quando você vê alguém atuando em sucesso em alguma área, foi um preço muito caro que aquela pessoa pagou para poder viver aquilo lá. Óbvio.
E o que é necessário? Que no treinamento, no mentoreamento, haja um momento que a gente possa deixar bem claro e descrever o compromisso, determinar o nível de comprometimento que ele precisa ter para poder ser aquilo. Tudo na vida envolve um preço. Tudo na vida. Até para ser membro da sua célula envolve um preço, que é o preço de toda quarta-feira à noite estar lá. Para ser um membro da célula, ele não pode ser um visitante. Se ele é um esporádico, ele é um visitante. Se ele é alguém que está sempre, ele é um membro. Então há um preço que ele tem que pagar. Então toda vez que tiver algum compromisso na quarta-feira às 20 horas, ele vai ter que dizer não. Por quê? Porque eu tenho um preço a ser pago e eu estou pagando de ser membro de uma célula. Ele vai sempre avaliar o preço. Ele vai pagar ou não de acordo com aquilo que ele acha interessante. Se para ser membro da célula participativo já tem um preço, imagina para ser líder de célula. Então é importante que isso seja esclarecido, os preços a serem pagos. Por quê? Porque isso vai determinar o sucesso. Por quê? Porque se ele não souber, ele vai se frustrar. Vai se frustrar. Vou dar um exemplo aqui. Por que a gente tem uma terça-feira à noite aqui na igreja? Porque a gente entende que é importante e necessário ter treinamento contínuo. A gente colocou a escola ministerial dentro do processo Bradel, porque a gente entende que a gente precisa ter treinamento contínuo. É um treinamento avançado, duradouro, permanente, perpétuo, até a volta de Cristo. Por quê? Porque a gente entende que o que se presume, o que é importante presumir. Se uma igreja se coloca, abre as suas portas, há um preparo, há um trabalho para a terça-feira à noite poder ser ministrado. E essa igreja está dizendo o seguinte: olha, para ser líder eficaz, tem que estar se capacitando, tem que estar lá sendo forjado, treinado. Se alguém quer ser líder, mas não quer pagar esse preço, é possível, pastor Wesley? Eu acredito que é possível na medida que eu falo, ok, pode trilhar esse caminho. Mas Wesley, você acha que vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que ela perde com isso? Ela vai ter inchaço da célula, ela não vai ter multiplicação. Ela pode até conseguir os caminhos fáceis de inchar, conhecimento, amigo de Facebook, amigo de Instagram e tudo mais. As pessoas vão e ficam, mas a multiplicação bem sucedida, ela vai depender muito daquilo que ela foi treinada, capacitada, mentoreada nesse processo. E aí é uma falha que vai se manifestar em algum momento. Então, o que você está dizendo com isso, pastor? Estou dizendo que quem vem à terça-feira à noite é um privilegiado, tem munição suficiente para multiplicar. Quem não vem na terça-feira à noite, pastor, infelizmente é um desprivilegiado, porque não tem muita munição na hora de multiplicar. Como qualquer pessoa que ganha pessoas na rua, vai poder ganhar pessoas para Cristo, obviamente. Mas multiplicar célula não é só ganhar pessoas para Cristo. Tem que pagar um preço de cuidado, que precisa ser aprendido. Tem que pagar um preço de treinamento, que precisa ser aprendido, para poder multiplicar uma célula e ver se de fato aquela célula que for multiplicada, se ela se mantém, cresce e se multiplica. Aí é sucesso. Porque se só vai para lá para depois voltar, então ainda calma. Vamos melhorar esses nossos processos todos, para que de fato as nossas multiplicações sejam bem sucedidas. Ok? Então, isso é um ponto fundamental. Pastor, é garantido de que quem está aqui na terça-feira à noite vai ter sucesso? Não. Por que não? Porque tudo é uma questão de honra, tudo é uma questão de fome, tudo é uma questão de o quanto recebe e o quanto pratica. A gente pode ter meros ouvintes e não operosos praticantes, que nem diz a palavra de Deus. Então não é uma garantia de sucesso. Além disso ainda, pastor, não basta só participar, tem que se entregar por inteiro. Tem que se entregar por inteiro. E esse é um desafio que envolve um preço a ser pago. É um compromisso que nem todos estão dispostos a pagar, porque o preço de fato é caro. Sétimo passo para formar líderes multiplicadores: desenvolva essa pessoa, desenvolva ela, municie ela, capacite ela, entregue para ela muita coisa, dê responsabilidades espirituais para que ela possa crescer. O nosso crescimento está condicionado às responsabilidades que nós assumimos. Não existe maturidade sem responsabilidade. Ninguém é maduro sem assumir responsabilidade e comprovar que dá certo. Então nós vamos precisar investir em pessoas
Vai ser fácil? Não, você vai dar e vai errar. Você vai dar a segunda vez, vai errar um pouco menos. Você vai dar a terceira vez, vai errar bem menos, até que chega um momento que acerta. Agora dá para tirar de mão? Não, você mantém um pouco mais, até acertar mais ainda, até chegar um momento que você olha e fala, bom, ela está fazendo tanto quanto eu, ou melhor do que eu, então aleluia, glória a Deus, ela pode andar bem mais sozinha agora. Envios, é importante que chegue um momento, isso é um momento bem claro, importante, necessário, de enviar, um momento de que se estabelece muito claramente essa ruptura benéfica, não é uma ruptura de divisão, de algo errado e mal, mas a ruptura que estabelece multiplicação. Não é apenas o inchaço da célula, mas chega um momento que a mitose, que é assim que a biologia vai explicar, né? Que é a divisão celular que eles chamam, a mitose. Então, vira outra. Ali, esse momento, ele precisa ser liberado através de um envio. Esse envio é fundamental. O líder precisa desse envio. O líder precisa esse novo líder precisa do respaldo do seu líder anterior, do seu discipulador, para viver esse momento. É um momento importante de transição, assim como existe na história da humanidade, na história das civilizações. As civilizações todas têm um momento que pegam suas crianças e seus pré-adolescentes e tem então um evento de passagem para a fase adulta, um evento de passagem para a maturidade, para ser um homem de fato, uma mulher de fato. No contexto de Israel tem o Bat Baraká, o Bar Mitzvah, que vai ser a liberação para o homem ser homem de verdade, a mulher ser uma mulher de verdade. Isso tudo é importante. Por quê? Porque é o momento de você enviar para uma nova fase. Isso se envia com bênção, se envia com profecia, se envia com palavras que liberam destino e manifestam a identidade daquele que está sendo liberado. Próximo assunto, vamos então para sétimo hábito. Estamos avançando, sétimo hábito. Estamos agora na página 106, queridos. O sétimo hábito indispensável do líder de célula bem-sucedido é o tema comunhão. Comunhão. Comunhão é uma ferramenta extraordinária que, se bem utilizada, você vai ser o maior beneficiado disso tudo. Só que precisa ser feito com intenção, com consciência e com propósito. Não é apenas a comunhão por si só, é uma comunhão com propósito. Entenda essa diferença. Não é aquela coisa assim, ei, vamos fazer um churrasco? Beleza, pode ser feito assim, a gente come, é maravilhoso, a gente gosta desse negócio. Mas existe a comunhão com propósito. A gente vai fazer churrasco para quê? Só para comer a costela? Só para comer a alcatra? Só para comer a maminha? Só para comer a picanha? Essa hora é ótimo falar isso, é ótimo. Aleluia. Não, claro que não. Há um propósito no meio disso tudo. Eu vejo alguns irmãos salivando agora, que legal. Tem que ter um propósito. A grande questão é qual é o propósito da comunhão que a gente estabelece. Muito bem, meu Deus. Primeiro ponto aqui, ó, planeje atividades de comunhão de grupo. Se precisa planejar, é porque ela não é feita de forma sem querer. Ela é feita pensada, programada. A probabilidade do propósito ser alcançado é muito grande quando você sabe qual o propósito que você tem. Se você vai fazer um evento de qualquer importância, se você está bem estabelecido o propósito, a chance de dar certo é muito grande. Vou dar um exemplo. A GR está vivendo um momento interessante, né, Leandro? A GR agora, ela tem eventos por propósito. Olha que legal. Já estamos conseguindo viver tudo isso? Não, porque a gente às vezes erra no propósito, mas vai chegar lá, em nome de Jesus. Como assim? Explica, pastor. Eu vou explicar. Nós temos o culto Freedom, acabou de acontecer. O que o culto Freedom é? É o culto de jovens da GR. Pronto, ficou simples de entender. O que o culto de celebração no domingo à noite, às 19 horas por enquanto, porque vai ter um de manhã também, é para toda a igreja, o culto Freedom é para os jovens da geração Revolução da GR.
Muito bom. Então, qual que é a proposta do culto Freedom? Ela é uma proposta de culto jovem, celebração dos jovens. Beleza. Nós temos o... Me ajuda aí, tá lendo? Você vai me ajudando. Nós temos, de outro exemplo aí. Nós temos a GR Worship. Nós temos a GR Worship, ok. O que a GR Worship está querendo dizer com esse nome? O que é Worship em inglês? É adoração, louvor, adoração a Deus. Então a proposta da GR Worship é o quê? Quem vem, uma vez que isso está claro, o propósito dessa comunhão, dessa programação é adoração a Deus. É um ambiente de muita música em adoração. Até a palavra está envolvida dentro do contexto das músicas de adoração. É um tempo de glorificação do Senhor, de exaltação do Senhor. Essa é a ideia da GR Worship. Nós temos a Hora Revolução. O que é, qual a proposta da Hora Revolução da GR? A proposta é uma vigília, vamos assim chamar. É o tempo de oração dos jovens. Esse é o grande foco. Se eu pegar e inverter os processos, eu quebro com aquele detalhe. E aí eu trago uma confusão para as pessoas. Então, quanto mais clareza de propósito tem numa reunião, mais fácil fica de entender e mais fácil de ter êxito também. Então a GR Worship é adoração, a Hora Revolução é um foco mais estrito na oração intercessória, na vigília dos jovens de 1 hora. Legal. Aí nós temos o Revolution Fest. Qual que é a ideia do Revolution Fest? É essa festa com qual finalidade? Para ganhar pessoas para Jesus. Opa, agora que eu entendi isso, agora se a gente entende isso, tudo muda. Porque se eu tenho alguém de fora para levar para os jovens, eu não vou levar alguém de fora descrente para a Hora Revolução. Porque lá tem o quê? Um monte de crente maluco por Cristo, chapando o coco, gritando numa sala, falando em línguas, profetizando, dando... Entendeu? Aí o descrente vem, aí você fala assim, acho que ele não quis Jesus dessa vez. Mas ninguém vai querer Jesus dessa vez assim, porque assusta nesse momento. Se ele sai, você falou de Jesus, fala, acho que eu vou. Aí se convida ele para uma revolução, não vai dar muito certo esse negócio. Por quê? Porque o propósito não é esse. Aonde convido? Então eu devo convidar para Revolution Fest. Por quê? Porque tudo na Revolution Fest vai ser pensado em função de ganhar o perdido. A palavra vai ser pequena e precisa para ganhar o perdido. A cenografia do local, a decoração do ambiente vai ser em função de um tema com um propósito de tudo culminar para ganhar o perdido. As músicas vão ser definidas para poder ganhar o perdido, e assim por hora, e assim vai. Então vamos lá, me ajuda aí, Leandro. Nós temos propósito em cada reunião. O da oração é o qual? A Hora Revolução. O da adoração é Worship. O do evangelismo é Revolution Fest. O do culto para crente de edificação é Culto Freedom. E de Lambuja temos mais um com foco de edificação para temas mais complexos, para poder avançarmos e edificarmos, que é o direto e reto, onde você aborda temas específicos. Aí, obviamente, se você sabe o propósito de cada evento, fica muito mais fácil. Você entende o que eu quero dizer? Por que eu falo isso? Porque assim, vamos pensar a questão da célula, aí vamos pensar comunhão. Não é simplesmente assim, vamos fazer uma carninha e chama os descrentes que a gente quer ganhar para a célula e vai dar tudo certo. Não dá. Não dá. Pode até dar dele gostar da carne e só vai querer novamente quando tiver nova carne no processo. Já te aconteceu na célula de ter pessoas que só vão nas confraternizações? Já te aconteceu. Cuidado, pode ser que ele tenha compreendido errado o negócio. Por que compreende errado? Porque se ele vai no ambiente e não está clara a proposta, que a proposta é ganhá-lo, se não há todo um preparo para ganhar ele vai ganhar vocês. Ele vai ganhar o que quer de vocês, vai ganhar a comida, ele vai ganhar um churrasco, ele vai ganhar o prato legal. E aí a gente às vezes vai se contentar, mas já fiz 3 confraternizações, aquela pessoa foi, mas ela nunca foi na célula. Não sei o que acontece com ela. Acho que ele gostou de confraternização. Talvez porque não está claro para ele o que se espera. Talvez a célula não está preparada para tornar de fato aquele momento o momento de ganhá-lo. Então planeje atividade de comunhão de grupo, estabeleça o propósito, estabeleça o que vai acontecer.
Comunhão ainda, o poder dos encontros sociais para a comunhão. Então, é comprovado, querido, é comprovado. Nossa apostila tem algumas informações importantes em relação à questão dos encontros sociais e a capacidade que ele tem de vincular as pessoas, de tratar disposição, interesse do grupo. Um grupo muito se firma no além reunião. Um grupo como uma célula, muito se firma, eu diria, se firma mais do que na reunião, no pós-reunião ou no evento além daquela reunião. Estou querendo dizer com isso que um líder de célula antenado, um líder de célula visionário, um líder de célula bem-sucedido, sempre que ele percebe que deu uma murchada, uma esfriada, ele intencionalmente, com um propósito em Deus muito bem definido, ele faz o quê? Um encontro social. Ele faz um evento. Ele faz uma comunhão promovida para gerar essa unidade, aumentar a disposição no ambiente, aumentar o interesse, fazer com que o grupo fique ainda mais fortalecido. Muito bem, os encontros sociais, eles têm a capacidade de atrair pessoas novas. Isso está provado também. Assim como eu dei o exemplo da pessoa que só vai às confraternizações, mas esse é raro. Nós sabemos que muitas pessoas foram ganhas no processo por meio de encontros não convencionais da célula. Existem pessoas em nosso meio que foram ganhas por meio de um evento que a célula promove, que facilitou a ponte para a célula. E depois a pessoa foi para a célula e nos dá a impressão que foi só a reunião da célula que ganhou ela. Mas não, primeiramente foi um evento que a célula propiciou, que a célula criou. Isso é importante, necessário, vai muito bem. Os encontros sociais podem criar oportunidades para praticar as ordens dos uns aos outros do Novo Testamento. O que acontece, querido? Nós precisamos entender o seguinte: quando a gente fala a palavra comunhão, essa palavra comunhão em português, ela deriva de uma palavra grega chamada koinonia. E a palavra koinonia, ela fala de viver junto com alguém. Essa é a ideia. É viver junto. Esse viver junto, ele fala não de necessariamente morar na mesma casa, mas de compartilhar momento. Então, quando a gente fala assim, ó, eu tive uma comunhão com alguém, significa que intencionalmente, com dedicação, nós compartilhamos um momento juntos. Vivemos uma experiência única juntos. Isso é comunhão de verdade. Isso de fato é comunhão. Eu falo isso por quê? Porque existe um nível de compartilhar juntos que só acontece na reunião da célula e que não é o mesmo que acontece quando não é a reunião da célula, mas é um evento que a célula promove. Deixa eu tentar explicar isso que eu acabei de dizer. Funciona assim, ó. Na reunião da célula, naturalmente, as pessoas estão programadas a fazer desse momento um momento espiritual. Então, naturalmente, nós, e eles também reagem assim, os novos, as pessoas, nós vamos ter um compartilhamento da palavra, louvor, oração, tudo realidades espirituais, ok? Mas quando nós saímos desse contexto da reunião da célula e conseguimos com intenção entrar para a comunhão propriamente dita, de compartilhar momento, às vezes a gente vai compartilhar outros momentos que são fundamentais para ganhar pessoas ou para consolidar pessoas, e que não tem a ver com palavra, oração, louvor ou qualquer outra coisa assim dita espiritual, mas é aquele momento que as pessoas rasgam o coração, abrem o coração e são envolvidas em meio a uma música ambiente, em meio a uma comida legal que está na frente delas, em meio a uma coisa que elas estão vendo juntas, que elas estão vivendo ali. Às vezes essa comunhão ela não é programada em termos de festa. Às vezes a comunhão é programada em termos de dor. Deixa eu te explicar esse detalhe também. Como assim? Porque tem a comunhão que a gente programa, vamos fazer uma comunhão da célula tal dia e vamos comer tal coisa, legal. Mas tem aquela comunhão por dor, que é tão importante ou até mesmo mais importante ainda, que é quando há um evento dramático na vida de uma pessoa da célula.
E a célula entra em comunhão com essa pessoa para compartilhar esse momento com ela. Aí entra uns aos outros, de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Tem momentos que a gente vai celebrar no hospital, por exemplo, um bebê que acabou de nascer. Que coisa maravilhosa, a célula, o Abner é lindo, que legal. É a cara do Alessio, não, é a cara da Elaine, não, é a cara do Papai do Céu, glória a Deus, aleluia. Tudo isso é legal. Mas tem momentos que a gente vai ser envolvido no hospital, porque tem uma pessoa da nossa célula lá naquela cama, lá naquela maca. E a célula se move em função disso. Você consegue entender? Isso tudo estabelece vínculos entranháveis, vínculos nas entranhas, que não serão facilmente destruídos. Uma célula precisa de vínculos entranháveis, e o líder de célula precisa proporcionar esses momentos. Precisa ter atenção para isso. Deixa eu perceber a realidade do meu povo. O que gera emoções para alegria ou para tristeza no meu povo? E como que eu posso me aproveitar disso para gerar um crescimento e uma multiplicação por meio desse tema chamado comunhão? Porque comunhão não é somente alegria, euforia, mas também de momentos de tristeza. O que é comunhão? É compartilhar junto alguma coisa. Então pensemos como que nós podemos fazer com que esses momentos de compartilhar junto a mesma coisa aconteçam. Por que é bom? Porque isso cresce. Cresce primeiramente aqui dentro, vínculos entranháveis. Muito bem. Os encontros sociais, eles criam oportunidades para promover o discipulado. Isso é tremendo. Promover nos dois aspectos: promover de criar e promover de fazer acontecer de fato. Isso é legal. Por quê? Porque às vezes tá acontecendo um crescimento, e agora você vai orar e vai entender de Deus que tal pessoa, o A, precisa discipular o B, mas eles não têm vínculos nenhum. Eles só têm um vínculo da quarta-feira à noite, das 20 às 21h30. E deu pra bola. Mas eu não posso contar com o discipulador de outra célula, ou de outra rede, ou de outra igreja. Tem que ser aqui. Então, o que eu preciso fazer como líder? Eu preciso promover comunhão. E para promover comunhão, o que eu estou promovendo? Eu estou promovendo história em comum. Compartilhar momento em comum, que gera saudade, gera alegria. Eu falo, nossa, como foi bom passar aquele momento com você. Esses momentos assim são determinantes no fluir do discipulado, tanto para criar quanto para fazer acontecer, porque tem discipulado que não flui por nada. Aí você descobre que não é que o A é ruim e o B é ruim, não é que o A é bom e o B é ruim, ou o A é ruim e o B é bom. O problema não está nem no discipulador e nem no discípulo. O problema está na falta de comunhão, koinonia. Não tem koinonia suficiente. E quando não tem koinonia suficiente, quando não tem compartilhamento junto de nada, quando a pessoa senta uma com a outra, há uma frieza comunal no ambiente, que não é quebrada simplesmente por vamos ler um livro, vamos ler uma passagem bíblica, ou a pergunta-chave, como que você está hoje? Vai dar em nada. Por quê? Porque há uma frieza que precisa ser quebrada. A gente não tem um quebra-gelo na célula, a gente precisa ter quebra-gelo no relacionamento. O que quebra o gelo no relacionamento? Koinonia. Comunhão. Propiciar momentos em que as pessoas, as entranhas se ligam, as crianças se debatem no ventre. A gente gera história em comum. Está gerando algo que vai acontecer e que vai nos unir num propósito único. O que mais? Onde é que eu estou agora? Os encontros sociais ajudam a vincular as pessoas novas ao grupo e à igreja. Esses encontros sociais, eles são também fundamentais em termos de consolidação, em termos de garantir que o fruto se torne fiel, que o fruto de fato permaneça. Isso é fundamental. Deixa eu falar para vocês algumas possibilidades comprovadas por meio da experiência de muitos ministérios celulares, ministérios em célula, do que é possível ser feito quando a gente fala de comunhão. São ideias. Talvez isso possa te ajudar. Por exemplo, planejar um piquenique com o grupo. Olha, bendita a cidade que tem um parque ecológico como o nosso. Raríssimas são as cidades do Brasil que tem um parque.
que possa de fato ser utilizado durante o dia, que seja bonito, bom e seguro, vamos assim dizer, como é o parque ecológico. Não estou falando à noite, tá? Não estou falando em alguns pontos mais complicados, eu estou falando no parque ecológico, que você vê as famílias indaiatubanas aí, todos os espaços do parque ecológico, no domingo à noite, no domingo à tarde, por exemplo, ou no sábado à tarde. Por que não explorar isso para a nossa koinonia? Por que não explorar isso para a célula promover momentos especiais? É uma ideia, apenas uma ideia. Piquenique, algo simples, algo fácil de fazer. Outra coisa, ajudar na limpeza da casa de uma viúva. Nossa, pastor, isso envolve o quê? Querido, é entrar na realidade da pessoa, de modo a marcá-la, de modo a marcar a vida dessa pessoa. É um exemplo. Não estou falando que, pastor, minha célula nem viúva tem. Ok, não tem problema, mas pode chegar uma viúva. E aí, o que a gente pode fazer? São ideias que marcam e geram esse crescimento. Jogar um jogo diferente, um jogo criativo, seja jogo de tabuleiro, jogo de cartas, ou jogo de ação, de aventura, algo que envolva as pessoas. Por que não? Por que não? É uma possibilidade. Organizar uma noite romântica para os casais. Lindo, né? Visitar e participar de um culto em lar de idosos. Exemplo. É um exemplo. Às vezes nós temos a possibilidade de ir num asilo, por exemplo. Às vezes a gente pode ir num orfanato. A gente pode ir num ambiente onde há uma característica de sofrimento. A gente pode fazer isso com a célula. Por que não? Conduzir a célula a ter um momento, a manifestação. Às vezes, sabe o que acontece? A gente não ganha ninguém de lá. Às vezes não vai sair uma pessoa do asilo para congregar na sua célula. Às vezes não vai sair uma criança de um orfanato para congregar na sua célula. Pode ser que não. Mas a sua célula, ela está engajada num projeto único, num propósito único, e ela se fortalece por meio disso. Ela ganha senso, ânimo coletivo. Não é apenas a ideia de alguém, mas a minha célula fez tal coisa. Isso traz um fortalecimento para a célula que é importante e necessário. Visitar e participar, já falei, participar de um passeio de bicicleta, acampar juntos, cortar e limpar a grama de um senhor aposentado. Oh, que coisa legal, hein? Servir uma sopa para as pessoas pobres, sem teto. Temos exemplo nessa última semana. Tivemos um morador de rua nesse último culto agora, fruto de um trabalho simples que uma célula se organizou e fez. E tem um morador de rua que veio e falou assim: olha, me peguem, eu tenho dificuldades para poder chegar, mas me peguem que eu vou no culto. E ele falou que amou o culto e pretende voltar mais vezes. Morador de rua, pessoa que mora na rua. Há um fruto, mas mesmo que não tivesse fruto, é o que eu estou querendo dizer, há uma mobilização de uma célula em ganhar pessoas. Isso é muito bom. A célula, ela se alimenta de uma ideia de conquista. Isso é muito, muito importante. Organizar uma refeição ao ar livre, praticar algum esporte juntos, distribuir folheto para as pessoas, sair juntos para poder comer num restaurante. Isso a gente sabe fazer às vezes mais facilmente, né? Nem todo mundo, mas dependendo da célula, faz com mais facilidade. Trocar o telhado da casa de um homem doente, levar um jantar de Natal e presentes para uma família em necessidade, participar de uma caminhada, ajudar na mudança de um membro do grupo, realizar uma festa num feriado, realizar uma festa ao redor de uma piscina, e por aí vai, assistir um vídeo junto. São ideias que em algum momento já foi feito e deu certo, estão aqui sendo colocadas. A criatividade é que vai limitar o que é possível ser feito, mas tem muita coisa que pode ser feita e que vai ajudar com certeza. 8º hábito. Vamos começar, e esse é o último. Então nós, com certeza, nossa próxima aula é a prova. Ok? Glória a Deus. Então, o último dos 8 hábitos do líder de célula bem sucedido é crescimento. 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 Qual que é o grande tópico aqui? Ah, pastor, entendi. Vai falar de crescimento numérico, crescimento da célula. Não. O foco aqui, o 8º hábito de um líder de célula bem sucedido é que ele tem uma disposição gigante de crescer pessoalmente. Ele quer crescer.
Ele não para de crescer. Ele quer continuar crescendo. Ele não quer ficar estagnado. Ele não quer ficar no mesmo ponto. Ele tem um programa de crescimento pessoal. Ele tem disciplinas que ele se coloca nelas para poder crescer espiritualmente, para poder crescer como líder. Então, esse comprometimento que ele tem com o próprio crescimento vai render para ele frutos poderosos. Por quê, primeiramente? Porque ele sabe que Deus espera que ele cresça. E crescer envolve esticar, né? Eu casei, eu tinha 65 quilos. Eu cresci muito nesse intervalo de tempo, como você pode perceber. Eu era gêmeo assim com o Rafael Correia. Canela fina, perna fina, barriga fina. Mas para esse crescimento físico que eu tive, fez com que os meus limites pudessem ser expandidos, né? Então os meus limites foram bem expandidos, por sinal. Bem expandidos. Hoje eu estou aí com 94 quilos, aleluia, maravilha. Deu uma alavancada aí de 30 quilos, quase. É muita coisa, Brasil. É muita coisa. Tem alguns que pensam, é só 94? É 94, irmão. É 94. O Rafael, como um bom discípulo, pensou, eu nunca imaginei que meu pastor tivesse 94, ele dava uns 80 para ele no máximo, né, Rafael? Isso é uma benção, Rafael. Isso é uma benção. Tem alguns que tem um pouquinho a mais que eu estou pensando, meu Deus, quando eu tinha os meus 94 quilos. Mas são raras as pessoas no ambiente que podem pensar isso, claro. Obviamente. E o mais lindo é que eles sempre se entregam. Ai, Jesus. Muito bem. Então, eu preciso saber que Deus espera o meu crescimento. Ele quer que eu cresça. Mas para crescer envolve preço. E agora vamos tirar a lógica de crescimento físico, de barriga e tudo mais. Mas estamos falando em termos de crescimento espiritual, em termos de crescimento ministerial. E, bom, está dando 10 horas, vamos deixar esse assunto para a próxima aula, né? Aí na primeira parte da aula, nós falamos sobre esse crescimento. E na segunda parte da aula, nós aplicamos a prova e fica tudo resolvido. Amém? Glória a Deus. Oi? Não, vai ser numa só. Vai ser numa só. Esse assunto é rápido. É rápido, nós já ministramos a prova. Vocês vão ter aí pelo menos 1h30 de prova para poder fazer, é tranquilo. 1h30 dá, né? Concurso público dá quantas horas? 2? 3? Jesus Cristo. Amém, queridos. Vamos orar e nós encerramos então a nossa aula hoje. Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui. É um privilégio para nós podermos meditar nos teus princípios. E nós queremos, em nome de Jesus, crescer, Pai. Temos um compromisso com isso. Queremos crescer cada vez mais. E que os nossos limites se expandam em Ti, para poder comportar o tanto de vidas que o Senhor quer colocar em nosso coração. Nós estamos dispostos, Pai, a mudanças, a alterações, de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não queremos ser os mesmos. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Nos ajude, Pai, nos capacite e mude a nossa vida, de tal modo que os Teus resultados aconteçam, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor Deus, na volta para suas casas. Mantenha-os em segurança, debaixo da Tua direção. E que essa semana seja uma semana de muita ministração do Teu Espírito em nosso meio. Que nossas células, Pai, possam ser, Senhor Deus, encharcadas pela Tua glória, tomadas pelo Teu poder. Que haja uma ministração poderosa do Senhor, de restauração de relacionamentos, de conserto de histórias, de mudança de vidas, de cura de almas, de liberação de destinos, Pai, no nome de Jesus.
Que essa semana seja uma semana onde o Senhor possa ser muito glorificado em nosso meio, Senhor Jesus. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Uma ótima noite. Vá na paz do Senhor. Até a próxima.